A gente vai repercutir toda essa situação, não só na Europa, mas para falar também dessa dívida, né, dos países mais ricos que atinge a economia global, vamos dizer assim. Marco Aurélio Cabral já está aqui com a gente, economista. Muito bom dia. Tudo bem, professor? Tudo bem? Tudo bom. Marco Aurélio é professor de economia da Universidade Federal Fluminense. Marco Aurélio, vamos começar pelos Estados Unidos, né? O presidente Barack Obama já garantiu que não haverá um calote caso não haja um acordo entre os parlamentares nessa comissão mista que foi formada por lá. Esse corte vai acontecer de uma forma automática a partir de 2013 na área da defesa. Só isso é suficiente para acalmar o mercado? Ou você acha que não? Porque, na verdade, uma economia na área da defesa dos Estados Unidos também é ruim para a economia global, né? Pois é, Luciano. Cortes de gastos significam aprofundamento da recessão. Mas no caso dos Estados Unidos, a situação é muito complicada, porque boa parte dos gastos públicos botados em marcha desde o início dos anos 2000 tem a ver com gastos militares, uma alocação de recursos que promove algum emprego, mas não é ótimo do ponto de vista social. Eu me recordo aqui, por exemplo, na crise de 30, sabe aqui, Luciano, quando houve um aumento do desemprego lá nos Estados Unidos, o presidente Roosevelt, na ocasião, lançou um grande programa de reflorestamento em massa. Vocês vejam, isso é quase uma cadeia produtiva industrial, com tecnologias, emprego e tudo demais. Então haveriam outros empregos mais importantes para esses recursos do que gastar com bomba e soldados. Professora Sandra, lá em Nova York, tem uma pergunta para você. Sandra. Oi, bom dia, professora. A minha pergunta é se existe realmente o risco da Fitch ou da Moody's rebaixarem a dívida dos Estados Unidos e também que impacto isso teria sobre a economia americana. Muito bem. A situação dos títulos de dívida, é muito complicada, porque assim, cada vez que essas agências de crédito reduz o rating dos países, aumenta a taxa de captação dos governos nesses títulos de dívida. E isso piora não só a situação dos governos, mas também, eventualmente, dos próprios bancos, que têm que reajustar os preços desses títulos nos seus balanços. Então, a piora da situação dos bancos é proporcional ao risco de crédito, à diminuição do risco de crédito dos países. Republicanos e democratas não entrarem num acordo, que de pior pode acontecer nos mercados do mundo? Oi, Ana. Assim, o que acontece hoje dentro dos Estados Unidos é uma situação extraordinária, onde não há um pacto político formado coeso. E é muito difícil os atores econômicos se coordenarem quando não há a formação de um pacto político sólido. Então, essa disputa entre democratas e republicanos, que segue, sem dúvida nenhuma, um calendário eleitoral e, portanto, aí há ingredientes que reforçam essa fragmentação do pacto político. Então, assim, o que a gente espera para os Estados Unidos durante esse ano é uma sucessão de acontecimentos contraditórios, aonde o Estado como um todo não vai ser capaz de dar respostas à altura dos eventos da crise. Sandra. Pois é, uma outra pergunta é que ontem o Dow Jones não se comportou tão mal quanto seria de se esperar numa situação dessas. E a justificativa de alguns especialistas aqui é que a situação na Europa está tão pior que os investidores não tinham muito para onde correr, a não ser para os emergentes. Isso procede? O que a gente pode esperar do movimento dos mercados em função disso? É verdade. O que a gente sonha, na verdade, é que o Brasil se transforme num atrator de recursos internacionais de longo prazo e tudo demais. Você tem toda a razão no que se refere à Europa. Esse acontecimento, as manchetes dos Estados Unidos de ontem não representam um risco imediato para a economia global. Elas só confirmam a dificuldade do governo dos Estados Unidos de conduzir a crise. Agora, na Europa a situação é bem pior, porque, a meu juízo, o Banco Central Europeu, que deveria nesse momento estar entrando poderosamente, comprando títulos dos bancos que estão em má situação, para poder melhorar a situação geral da economia, trazer mais liquidez, etc., já no primeiro momento foi restringido pela atuação da Alemanha. A Alemanha foi contra o Banco Central europeu atuar no mercado da Euribor, né, que une aí não apenas a moeda localizada no euro, mas também, vamos dizer, um centro financeiro inglês. Então, o que acontece em última instância é que nós vamos ter um prolongamento dessa situação com desdobramentos progressivamente piores. Agora, professor, todos os países apresentam planos de corte, a Joana falando aí da Grécia, a gente vê a situação também na Espanha, Itália. Agora, na prática, como é que funciona? Se esses planos de cortes, eles acontecem de que maneira? E se eles acontecerem todos ao mesmo tempo, como é que fica a economia global? Porque aí ninguém vai ter dinheiro para comprar de ninguém. Essa é a verdade, Raquel. Então, assim, muitos economistas de corte mais heterodoxo estão alertando os conservadores na Europa e nos Estados Unidos de que cortes de gasto não ajudam neste momento. O que a gente tem que ter é uma discussão nas sociedades da melhor aplicação destes recursos. É naturalmente que os gastos bélicos só pioram a situação. Mas, eventualmente, a gente hoje tem um rol de oportunidades à disposição. Por que os governantes reagem
contra o aumento de gastos e querem reduzir os gastos. Porque, eventualmente, existem interesses financeiros que, nesse momento, estão muito frágeis e que pioram a sua situação na medida em que os gastos aumentam. Então, naturalmente que há uma situação contraditória e que parece que ambas as vias de corte de gasto ou de expansão, nesse momento, não sinalizam uma saída. Professor Marco Aurélio, Estados Unidos com risco de ter a nota rebaixada, como a Sandra está falando, a Europa com vários países em situação econômica bastante difícil. Isso tudo pode ter algum reflexo mais consistente no mercado financeiro aqui no Brasil e também nos negócios que nós temos com esses países? Ana, a gente está olhando preocupado para a situação brasileira, não é verdade? E assim, eu acho que vai ser muito difícil o Brasil escapar de uma situação difícil já a partir do ano que vem. Essa não é uma notícia boa para brasileiros, mas acompanhando os números do país, a gente está vendo que os nossos indicadores de produção industrial estão caindo barbaramente, a criação de empregos da indústria já não é mais a mesma do que nós enfrentamos há alguns trimestres atrás. Então, de uma maneira geral, o risco para o Brasil hoje é de uma contaminação financeira, sim, mas também do ponto de vista das nossas exportações. Pois é, professor, como é que os países em desenvolvimento devem ser afetados, né? Porque parece que agora o foco virou para os países em desenvolvimento, né? Os países ricos, que eram os salvadores da pátria, todos estão em crise. A Alemanha, que poderia segurar ali a economia europeia, está tendo que socorrer todo mundo, né? O que sobra para os países que, na verdade, como o Brasil, exportam coisas muito rudimentares, exportamos commodities, né? O que sobra para esses países emergentes nessa crise? É verdade, é uma articulação internacional em torno de cadeias produtivas e produção de matérias-primas internacionais que hoje se desloca um pouco para a China, né? Eu ontem estive numa homenagem para o professor Antônio Barros de Castro no Itamaraty e nós lembrávamos como que o professor estudou a China dizendo que, olha, o mundo está mudando e que nós temos que mudar também. Os chineses foram muito felizes em, ao entrar para a OMC, ganharem espaço nas exportações internacionais com produtos de alto valor tecnológico. Então, eventualmente, para o Brasil, essa é uma saída que nós também deveríamos perseguir. Ok, professor, obrigado pela participação, por ter aceito o nosso convite. Bom dia para o senhor. Obrigado. Te agradeço também a Sandra Coutinho lá em Nova York. Sandra, obrigado pela sua participação. Bom trabalho para você aí nos Estados Unidos. Bom dia.